é, pessoal, como diria Bel Rodrigues, do canal Bel Rodrigues, eu não sei se fui eu que acabei com esse livro ou esse livro que acabou comigo. Olá, pessoal, fico feliz de estar com vocês mais uma segunda-feira no nosso canal Leia Preta Leia, aqui onde a gente sempre fala sobre literatura, entretenamentos significativos, empoderadores, porque vocês sabem, eu já falei isso 1000 vezes, né, que a gente acredita aqui que a melhor ferramenta para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas é o acesso à cultura, à literatura. Hoje nós vamos voltar com mais uma resenha da Preta, dessa vez falando sobre esse livro avassalador, escrito por uma autora preta, chamada querida Toni Morrison, que é amada, que é o mais famoso livro da Toni Morrison, que é talvez uma das escritoras negras mais famosas do século XX, que infelizmente nos deixou em agosto de 2019, né? Com isso a gente continua com o nosso projeto, a nossa hashtag para ler mulheres em 2020 e obviamente priorizando autoras negras, né? E antes mesmo da gente começar essa resenha, aproveita, né, já se inscreve nesse canal e deixa o seu joinha. Eu já tinha ouvido falar da literatura da Toni Morrison, mas não conhecia. Só que no ano passado eu li a entrevista desta diva, desta filósofa Djamila Ribeiro, nessa edição 247 do mês de julho de 2019 da revista Cult, que é uma revista, inclusive, maravilhosa que eu super recomendo. Nessa revista, a Djamila falou que a Toni Morrison é a autora favorita dela, e aí depois de ler alguns livros de Toni Morrison, eu descobri por quê. Toni Morrison, assim como Bell Hooks, usa um nome artístico. O nome dela verdadeiro é Chloe Ardelia Woolford. Ela nasceu em Lorain, em Ohio, em 1931, e ela era de uma família de classe média baixa, e ela era a segunda dos 4 filhos do casal Rama e George Woolford. A Toni nasceu em 1931, ou seja, no início da Grande Depressão Americana, e ela, obviamente, né, vivenciou as várias dificuldades financeiras da família. Contudo, como se repete na maioria das grandes escritoras, a Toni sempre foi uma ávida leitora desde a infância, e já na infância ela lia autores como Jane Austen e Leon Tolstói. E em casa ela ouvia o pai narrar várias histórias, né, vários contos da população negra, e esse estilo de contação de histórias se refletiu muito nos livros dela no futuro. Pode, por favor, fazer silêncio em contribuição com a gravação do vídeo desse canal? Em 1949, a Toni entrou na Universidade Howard e ela se formou em inglês em 1953. Já em 1955, ela tornou-se mestre em inglês na Universidade de Cornell. E entre 55 e 57, ela foi professora de inglês da Universidade do Sul do Texas, e depois ela se tornou professora da própria Universidade Howard, onde ela fez a graduação. Já em 66, ela foi contratada como editora da grande editora Random House, né, que é um lugar onde ela ajudou a tornar a literatura negra dos Estados Unidos muito mais famosa, publicando livros, inclusive, da Angela Davis. O tema central dos seus romances sempre foi a experiência dos negros americanos, e assim, numa sociedade justa e segregada, que é a sociedade americana, as suas personagens procuram se encontrar e desenvolver personalidades e sua identidade cultural. Em 1999, Toni recebeu o prêmio Pulitzer pelo livro de Amália, mas foi um pouco complicado, porque vários autores tiveram que escrever uma carta, uma petição para a organização do evento para falar: gente, essa autora é maravilhosa, como é que vocês continuam sem premiar essa mulher? Isso porque a Toni já tinha vários livros escritos. Em 1993, a Toni foi laureada, sendo a primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Outros livros da Toni, além de Amada, também tem O Olho Mais Azul, que é um dos primeiros dela, publicado em 1970, Sula, em 1974, Song of Solomon, em 77, ou Jazz, em 92. Senta que lá vem história. Entrando na resenha, eu gostaria de avisá-los que todas as informações que eu vou falar aqui, incluindo, né, essa resenha, estarão disponíveis no meu blog, vejameumundo.com. Esse livro que eu tenho, gente, ele é um e-book, né? E ele é uma edição online de Amada, que foi editado pela editora Companhia das Letras e foi traduzida por José Rubens da Siqueira. Essa edição é do ano de 2018. No prefácio, a Toni vai nos contar da onde partiu a ideia dela escrever esse livro. E diz que essa ideia nasceu ali no finalzinho dos anos 70, quando ela saiu da Random House. Resolveu, nessa época, se dedicar a escrever. Foi um momento que ela se sentiu livre. Mafalda, tô tentando gravar. Se sentiu livre, feliz para escrever.
E naquele período, a Toni estava envolvida nos anos 80 com as questões feministas, mas ela também criticava o que a gente chama de feminismo branco, as pautas do feminismo branco, que tratava das pautas mais das mulheres brancas, né? E a Toni queria dar uma adequação para a história das mulheres negras nos Estados Unidos, que era super diferente. Por isso, por exemplo, Amada não se trata do direito de uma mulher querer ou não se casar. Amada trata da questão de uma mulher negra escravizada não poder se casar, não ter direito de se casar, porque o seu casamento era desestimulado ou era ilegal. Amada não se trata do direito de uma mulher escolher ter filhos ou não. Amada se trata da questão da mulher escravizada ser obrigada a ter filhos, ou seja, se tornar uma parideira, para que ela fosse uma reprodutora do papel da mão de obra escravizada. Contudo, a escrava não tinha direito sobre essa criança. Então, Amada não fala da mulher como mãe, ela fala da mulher como progenitora, que põe os filhos no mundo, mas que não é mãe porque ela não pode criá-lo. Além disso, fala da questão do homem negro escravizado não ter direito à paternidade. A paternidade reconhecida era ilegal. Ela se baseou ligeiramente numa história, né, num personagem histórico chamada Margaret Garner, que teve uma trajetória super triste, é uma das histórias mais importantes do movimento negro americano, que inclusive aparece no livro da Angela Davis. A Margaret Garner foi uma jovem muito triste, que era escravizada, e ela conseguiu escapar da escravidão, ela fugiu, só que aí depois ela foi presa porque ela matou um de seus filhos e tentou matar os outros, quando ela descobriu que o dono da fazenda ia recapturá-lo. Então ela ficou num desespero, tentar fazer com que as crianças não voltassem para a fazenda. A Garner estava tão desesperada para evitar que seus filhos tivessem um futuro de sofrimento, que durante o julgamento ela não apresentava qualquer remorso ou arrependimento. Ela achava que ela estava certa do que ela fez, porque era melhor a criança morrer do que ela viver uma vida na escravidão. Todos os livros que eu achei da Toni, inclusive Amada, eu coloquei o meu link de afiliado aqui da Amazon, caso você queira comprar, né, você me ajuda. Com relação ao enredo, já vou avisando que deve ter um pequeno spoiler por aí, mas eu acho que não vai interferir na leitura da história não. É exatamente a história da Margaret Garner que serve como uma espécie de pano de fundo para a nossa protagonista. A nossa protagonista chama Seth, que é uma mulher ex-escravizada que fugiu de uma vida de sofrimento na plantação, carregando no seu ventre, né, ela estava grávida da sua filha Denver. Meses depois, a Seth passa pela mesma experiência da Margaret Garner. A história, gente, ela tem uma narração bem difícil, o enredo vai e volta, principalmente em questão de datas, tá? Mas a maior parte da nossa história começa aí em 1873, que está no período que eles chamam do período da restauração, que são esses 10 anos posteriores à abolição da escravatura e à questão da guerra civil, né? Restauração e reconstrução. Além de Denver e de Seth, nós temos uma terceira personagem, que é Baby Suggs, que é a sogra idosa da Seth, que mora com elas. As três vivem na casa de número 127 da rua Bluestone, em Cincinnati, que é uma cidade de Ohio. E essa história começa após os dois filhos mais velhos, Howard e Bluggard, que eram filhos da Seth, terem fugido aos 13 anos de idade. E a história é um típico realismo fantástico, porque a casa 124, ela é assombrada pelo bebê da Seth, que era a irmãzinha mais velha de Denver, que morreu antes de fazer 1 ano, né, de idade. No início da história, a Baby Suggs, a sogra, tá doente de cama. Ela já se entregou, ela tá querendo morrer, porque depois de passar uma vida inteira na escuridão, ela tá obcecada por cor. Isso é uma coisa bem interessante dela. Ela quer cor, ela quer ver cor. A Denver tem 9 anos no início da história, mas a história vai se desenrolar até ela ter 18. A Baby Suggs, ela passou uma vida escravizada e ela foi uma escrava paredeira, né? Teve vários filhos para a escravidão. Todos eles, os filhos e a Seth e a Baby Suggs, viviam na fazenda chamada Doce Lar durante o período da escravidão. E no início essa fazenda era uma fazenda que era administrada por um senhor, que era um senhor de escravos, mas que contudo tratava os seus escravos com alguma humanidade. Ele tratava seus escravos como homens e mulheres. Os filhos de Baby Suggs eram os 3 Paul A, Paul D e Paul C, o Cecil e Haley. Haley era o filho mais novo da Baby Suggs, que trabalhou durante anos como escravo de ganho no fim de semana, né, no dia de folga dele, para dar a liberdade à mãe. E depois que ele conseguiu comprar a liberdade da mãe, eles levaram a mãe dela para Ohio, que passou a viver nessa casa, né? A Baby Suggs, ela era uma sapateira e ela se torna uma líder dessa comunidade, e ela era uma espécie de curandeira, de pastora da região, e era uma personagem muito importante. A Haley e o Seth, eles se tornaram um casal, né, e tiveram 4 filhos. E esse casamento foi abençoado pela patroa, né, pela dona das terras, embora ele não tivesse qualquer
legalidade. O casamento deles não era legal, mas foi abençoado. Tudo ia bem na Docilar até o momento em que o dono da Docilar morre e quem assume é o professor, que é o cunhado dele. É um sujeito que se chama de professor. O professor era um senhor de escravos verdadeiro e, portanto, cruel. Sob o domínio do professor, a fazenda vira um inferno. E esses escravos que eram explorados pela escravidão, mas que até então tinham alguma dignidade, passam a ser tratados como escravos verdadeiros e, além de tudo, além de trabalhar demais, eles ainda são vítimas de violências e punições. A Sete tem que trabalhar com os meninos agarrados no braço. Após tanta tortura, os 3 Pauls, o 6, o Haley e a 7 resolvem fugir. Mas a fuga foi desmascarada, né? E foram punidos. A 7, grávida de Denver, perde o contato com o Haley, mas no desespero ela entrega os 3 filhos nascidos para ser levado para Baby Sugs ali, sem ter certeza se eles vão parar lá. Seiso e os pais, os Pauls, são punidos, eles são enforcados, incendiados, e o Paul D, que foi o único que sobreviveu, é enviado para trabalhar numa mina de quebrar pedra, que era uma punição terrível que eles davam para os escravos fugidos. O Haley, por outro lado, desaparece. Aí a Sete é vítima de uma violência indizível nesse livro. E aí ela fica desesperada e foge grávida de 6 meses para encontrar com a Baby Sugs, e então ela acaba tendo a Denver ali, né, no meio da fuga, e chega lá e passa a viver uma vida feliz durante algumas semanas nessa casa do 124 da rua Bluestone, que acaba se tornando um mausoléu, né, assombrado. Anos depois da morte da Baby Sugs, após o fim da escravidão, a Sete está trabalhando num restaurante e vive com a Denver até que aparece o Paul D, que andou mais de 20 anos depois da sua fuga, né, andou pelo país procurando a mulher de Haley. E é nessa fase que as coisas começam a se desenrolar e a gente vê o resultado desses anos de sofrimento terríveis sobre a vida dessas pessoas ex-escravizadas e sobre a vida da menina Denver, que tem na vida dela esse reflexo, né, da escravidão, mesmo que seja indireto. E isso acontece, e os dois acabam se tornando um casal, e tudo está relativamente bem, pelo menos até a chegada de Amada, que é uma moça que meio que cai de paraquedas na porta da casa deles um dia, e ela vai virar a história totalmente de cabeça para baixo. Bom, como conclusão, gente, esse livro é uma leitura muito difícil. E como eu disse, eu não sei, né, se foi eu que acabei o livro ou se ele acabou comigo. Por quê? Cada capítulo, gente, cada página desse livro é um soco no estômago, sabe? E como ele é um livro de leitura rápida, eu devo ter lido em 3 dias, então eu passei 3 dias tomando socos no estômago. E eu coloco aqui um enorme alerta de gatilho. E não é simplesmente um alerta de gatilho da vida da gente, de experiências passadas que a gente tenha vivido, de traumas, né? Não, isso pra mim é um alerta de gatilho baseado na memória coletiva que nós, pessoas negras, temos, que é derivada de um passado, né, da nossa realidade, de nossos antepassados terem sido escravizados. E a Toni, gente, ela não nos priva dos relatos mais cruéis e sórdidos. Ou seja, a Toni não nos poupa. Ela escancara aquela realidade. Mais uma coisa que eu tenho a dizer é que, apesar disso tudo, as vidas dessas mulheres fantásticas, Sete, Baby Sugs e Denver, elas são puro aprendizado para nós. E sem dúvida, galera, vocês não serão os mesmos depois de ler esse livro. Ah, e essa história, ela inspirou um filme de 1998 chamado Bem Amada, que é estrelado pela Oprah Winfrey, que faz o papel da Sete, e a Tandy Newton, que faz o papel da Denver, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa resenha de hoje? Vocês já tinham lido Amada? Vocês conheciam a Toni Morrison? Escrevam aqui pra mim embaixo o que vocês acharam da resenha, se vocês se interessaram, se vocês conhecem outros livros dela, e alguma indicação de alguma resenha que vocês querem que eu faça. Pra você que acabou de chegar pelo Leia Preta Leia, saiba que eu tenho um segundo canal chamado Free Winnie, e os vídeos lá sempre saem mais ou menos às quartas-feiras. Vou deixar na caixinha aqui no link na descrição. Você também pode encontrar esses e outros conteúdos no meu Instagram, @leiapretaleia. Lá eu tô fazendo inclusive uma estratégia de poesias na quarentena lá pra vocês. E é isso, pessoal. Com isso eu encerro, fico por aqui e até mais.